Boa tarde, bom dia, boa noite, não importa a hora que estejam vendo. Nós estamos iniciando mais um tema daquele espaço que temos chamado Conversando de Espiritismo, que pela afluência que tem de vídeos, nós estamos cada 15 dias colocando esse vídeo agora, e não toda semana. Toda semana continua a leitura de Humberto de Campos, do livro Pontos e Contos. Esse tema de hoje, 17, foi solicitado por um companheiro nosso, que se falasse um pouco da saúde. E nós então selecionamos o tema chamado Momentos de Saúde, que está nesse livro aqui da Joana de Ângeles, chama-se Momentos de Saúde, na psicografia de Edivaldo Pereira Franco, editora Leal. Esse livro de 1992. Então as referências que faz a Joana são relativas a essa data. É importante pelo que nós vamos conversar agora. Continuamos na reclusão. E o pessoal diz que estamos na segunda onda. Vocês desculpem, mas eu acredito que é parte da primeira ainda, porque nós saímos da primeira. A curva estava descendo um pouco, parou na ordem dos... Aqui no Rio, por exemplo, 50 a 100 mortos por dia. E isso continuou. Subiu um pouco, baixou um pouco, agora está aumentando. Por quê? Porque nós não nos cuidamos direito. Não é culpa de ninguém em particular. É minha culpa. Eu que não respeitei a pandemia 100%. Porque cansei, porque, enfim, tenho desculpas. Né? Se dá tempo hoje, ainda vou contar uma historinha. Essa é outra questão que vou aproveitar de dizer que nossos vídeos têm a intenção de ser no máximo 10 minutos, 12. Como muita distância de tempo, 15 minutos, mas estamos então conversando hoje sobre esse assunto, né? Estamos brigando-se da vacina, etc, etc. Não importa, vamos continuar nossa vida resistindo e fazendo o bem. Aí procurei informações sobre essa questão, momento de saúde, tem muita coisa, saúde, tem muita coisa. Infectologistas na televisão falam cada instante, enfim. Procurei sobre o espiritismo também. E como já falei antes, eu acho que nós temos que fazer uma pequena revisão dessa metodologia espírita. Né? Falar palestras de uma hora, temas que não interessam muito, descolados da realidade, não falando qual é a prática do espiritismo. Tem muitos que estão falando coisas que não interessam, mas são famosos e as pessoas escutam. Nós ainda não aplicamos o que Kardec diz, fé raciocinada. Não acreditem no que eu falo. Vão estudar e entender. Ah, é isso mesmo. Isso eu concordo. Faz parte da minha realidade, da minha verdade. Né? E aí então, nós continuamos procurando, porque, sem criticar ninguém, mas entendemos que há algumas posturas que são pessoais. Então, por isso que não vale a pena criticar. Alguém pode não gostar do que eu vou falar ou do que estou falando agora. E aí então, nessa questão de saúde, né? Ouvi uma palestra na Rádio Rio de Janeiro e falavam sobre medicina espiritual, perguntavam sobre câncer, enfim, etc, etc. E realmente há muita ignorância sobre a doutrina espírita, sobre a psicologia, sobre as doenças, né? E o pessoal quer saber onde que fazem curas, passe de cura, cirurgias espirituais, etc, etc. O entrevistador queria levar a questão pelo lado da reforma íntima, que é o que interessa mesmo, né? O demais faz parte da vida. E ouvindo essa coisa toda, nós lembramos de Jesus, que é nosso guia, né? E Jesus falou com Pedro, quando Pedro faz aquelas 3 negações, né? No final diz que nós somos mais frágeis que perversos. E aí eu comecei a pensar que nós temos muita fragilidade. Qualquer doença que nos chega, nós já ficamos abalados. Se é uma doença que pode provocar morte, ficamos pior ainda. Estamos nessa situação hoje. E Jesus nos conclama que
Sede vós perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus. Mateus 5:48. Mas porque digo a vós a verdade, não me credes. João 8:45. Eu dou a referência para que vocês leiam completo esses versículos de Mateus e de João. E aí, então, procurando entender um pouco mais sobre a doença, né? As nossas doenças são reencarnatórias, a maioria. Nós já trazemos um plano de vida na qual temos algumas doenças, já sabemos. Isso tem relatos de André Luiz. E tem outros. Não temos que jogar a culpa em ninguém. A culpa de estar doente é minha. Eu trago isso já na minha programação. E como nessa vida não consegui me conduzir melhor, de repente eu acelero essa questão. Então, no fundo, eu sou responsável por aquilo, seja reencarnatório ou não. Não é por maldade, como diz Jesus, é porque somos frágeis, mais do que perversos. Então, do livro que comentei no início, Momentos de Saúde, da Joana de Ângeles, eu fiz uma seleção da página, que é a página mais extensa. É a introdução do livro, não é nem o primeiro capítulo. E ela fala assim: a conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana. Eu não quero estar doente, quero estar com boa saúde. Conseguir a harmonia entre equilíbrio orgânico, o emocional e o psíquico, num quadro geral de bem-estar, constitui um grande desafio para a inteligência humana, que milenarmente vem recorrendo as mais variadas quão complexas experiências que têm resultado em admiráveis e valiosas conquistas. É só ver as doenças que já controlamos e as vacinas que já temos, né? O temor do desgaste, da dor e da morte apresenta-se íncito em todos. Está dentro de nós. Eu tenho medo de morrer. Não quero morrer, claro, né? Sob o comando da necessidade da preservação da vida. O instinto de conservação, que é uma lei da conservação. Capítulo 3, as leis morais do livro dos Espíritos. O que é uma bênção, essa lei. Evitando ao máximo os atos de desespero extremo que resultam no suicídio, esse nefando inimigo da caminhada evolutiva do espírito. Ninguém quer falar de suicídio, mas ele existe. E é um inimigo nefando, como diz a Joana aqui. Todos os dias tem pessoas que se suicidam, ainda mais entre jovens e velhos, idosos. É só procurar a estatística no Google. Mas ela fala o seguinte, agora a esperança, né? As modernas constatações da psicossomática vêm demonstrar que as ocorrências patológicas nas áreas psíquica e emocional facilmente se transferem para a orgânica, ensejando campo para a instalação de doenças de gênese variada. Então, ela recorre aos conhecimentos que nós já trazemos da psicossomática. Todo mundo sabe que se pensamos mal, se nos abatimos, estamos em depressão, angustiados, etc., são todas doenças que temos que tratá-las. E tem profissionais para isso e remédios para isso. Tem o psicólogo e o psiquiatra. Não significa que eu estou louco. Posso até ser, mas não significa isso. E ela fala o seguinte: à medida que a criatura se autodescobre e se autopenetra com os equipamentos do amor, constata que a saúde é uma conquista interior, que se reflete no corpo como resultado da harmonia íntima. Não significa que eu consiga reparar a doença que trago reencarnatória. Posso até, de repente, né, aumentando meus créditos com quê? Eu já vou dizer com quê. Em razão disso, nessa harmonia íntima que eu quero, torna-se imprescindível o estabelecimento de uma era de nova consciência de responsabilidade, a fim de que, lúcido e equilibrado, o indivíduo defina os paradigmas de uma conduta moral e mental harmônicas.
para a aquisição do valioso patrimônio da saúde. Significa que eu tenho que agir de acordo com o meu pensamento. Porque se eu penso ser bom e faço coisas ruins, há um contrassenso e isso dá um curto na cabeça da gente e na saúde. Então eu tenho que agir de acordo com aquilo que penso, que é o que Paulo fez, né? Paulo era honesto com ele mesmo. É isso que nós temos que fazer, por isso que temos que autoconhecermos e autodescobrirmos. Ainda ela fala mais. Jesus, em todo o Evangelho, exalta a harmonia moral e emocional da criatura perante a vida, como fator essencial para a sua salvação, o estado de saúde integral. É só ler o Evangelho e pesquisar onde que Jesus nos conclama na saúde. Em todos eles. E ainda diz mais, aquele que ele curava: anda e não erres mais para que não te aconteça coisa pior. Advertência terrível, né? Posteriormente, atualizando o pensamento do mestre, Allan Kardec estabeleceu na caridade a terapia para a paz e o modelo de aplicação correta para o amor. Então, a caridade, que é a forma prática, a Joana de Ângeles sempre dá receita para nós, a receita da saúde, autodescobrimento. Eu tenho que me conhecer e me aceitar como eu sou, sem engano. Segundo, a caridade, fazer a caridade a quem? Ao próximo, ajudar ao próximo, com vários tipos de caridade. Eu não vou falar quais são agora, mas nós temos que, usando o amor, ajudar ao próximo, aquele que nos pede e que não nos pede. Eu tenho que estar sempre sabendo a quem que eu posso ajudar e como. De repente orando, conversando, ouvindo. Nós temos que saber ouvir. E outro não quer que a gente dê uma receita, quer que só escute. Vamos a escutar. A humanidade sobrevive graças a seres responsáveis, que trabalham pelo bom, pelo belo, pelo ideal e pela verdade. Esse que é o nosso trabalho e continuar com isso. Eu sei que a pandemia é difícil. Nós estamos já quase 9 meses, né, de pandemia aqui, sem sair. Eu tenho saído um pouquinho, mas não em aglomeração. Quando vejo que está alguma coisa cheia, não desço do carro. Eu tenho carro, claro, né? Dou uma volta de carro por alguns lugares. Se posso parar, não tem ninguém, dou uma parada. Sempre com máscara. A máscara aqui, nem aqui, né? Não deixando o nariz de fora, nem a boca de fora, nem botando ela aqui no pescoço. Que é o que o pessoal está fazendo. Por isso que está voltando essa pandemia, né? Não está voltando, ela nunca foi embora, né? Então a questão é essa. Eu trago doenças reencarnatórias, mas posso, através da caridade, ajudar a diminuí-las. Tem dois casos que eu posso citar para vocês. No livro Voltei, do Frederico Figner, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele conta de um caso de um homem que na reencarnação atual foi um assassino e ele, através da caridade, conseguiu se recuperar e pagar isso na mesma encarnação. E tem um outro que é citado pelo Hilário Silva no livro A Vida Escreve, capítulo 20, Merecimento. Um homem que vinha com a obrigação reencarnatória, né, de queria perder o braço, mas através da caridade ele só perdeu um dedo. Temos como recuperar-nos, mas todo através desse equilíbrio e harmonia entre a mente e a nossa ação. Chegamos a 14 minutos de vídeo, muito, né? Espero que tenham anotado as referências, senão o vídeo vai ficar gravado. Meu nome é Sérgio Rodrigues, professor espírita, presidente do Centro Espírita Emmanuel da Lapa, Travessa do Mosqueira 21, apartamento 206. Sou professor do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, criado por Deolindo Amorim e alguns companheiros. Conheci lá o professor Newton de Barros, Américo Borges,
E na minha vida conheci pessoas maravilhosas. Antônio Mileco, Amazonas Hércules. Que Jesus nos abençoe e até o próximo Conversando de Espiritismo.